Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, capítulo 18. Os tempos são chegados, vamos dar continuidade aqui ao item 28. Comigo, André Monteiro, mais uma vez, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vindo, Miranda. Que Jesus nos conduza. E Eduardo Araújo. Muita paz a todos, vamos estudar. Vamos lá, vamos retomar aqui a partir do item 28. Kardec, lembrando que esse item 28, Kardec ele vem falando dessa transição, dessa, digamos assim, migração e emigração dos espíritos. Ele vem nesse subitem, a nova geração, falando sobre essa transição dos espíritos numa condição ainda de inferioridade, que não conseguem mais reencarnar aqui no nosso planeta, tendo em vista ainda não terem mudado o seu comportamento, o seu temperamento também, ou seja, ainda voltados para a maldade, e a chegada desses espíritos já com uma condição superior nesse sentido, né? Com uma crença mais firme em Deus e, acima de tudo, colocando esses postulados do Evangelho de Jesus, essas ideias já bem mais amadurecidas. Então Kardec ele vem falando dessa transição e diz que isso vai se dar de uma forma gradual, e essas gerações elas acabam se confundindo, porque enquanto uns estão desencarnando, uns estão saindo, outros estão chegando. É como se fosse um aeroporto, né? Um grupo chega e outro sai, e eles meio que se cruzam ali no embarque e no desembarque. E ele vai dizer o seguinte, que essas gerações têm ideias e pontos de vista opostos. As duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Ou seja, Miranda, Eduardo, essa galera que está chegando, ela já tem uma ideia, e acho que o Eduardo até pontuou isso no último programa, eles já têm uma ideia mais clara do que eles querem. Eu lembro até a menininha que eu contei aqui do vídeo que viralizou, que já sabia ali da alimentação, falou assim, que já tinha até uma ideia ali de digamos assim, de supérfluo, necessário, que ela fala assim, abre toma não abre o outro não, de desperdício, né? Toma, vamos terminar primeiro a garrafa que está a embalagem que está aberta. Responsabilidade. Isso é claro, né? Eles sabem muita coisa. Quem coloca eles a perder normalmente somos nós. Os pais, porque eles nos observam. E eles veem enquanto nós somos incoerentes. Aquele ditado popular antigo, né, que as mães usavam muito, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não existe mais. Ou tipo aquela coisa, manda falar que eu não estou em casa, papai mandou dizer que não está em casa. Para eles, isso não existe. Então eles nos cobram. O meu filho sempre falou, mas você faz isso? Falava para mim, falava para a mãe, mas vocês fazem isso? Porque se a gente tem uma conduta equivocada, eles vão cobrar, eles não são burros. Eles são muito inteligentes e são manipuladores. E a gente lembra o último programa, eles ainda não despertaram para a missão deles. A gente no último programa lembrou de Francisco de Assis, que foi um jovem até tido como mulherengo. Nós lembramos de Gandhi, que era sexólatra. Sim. Santo Agostinho também deu muito trabalho para Santa Mônica, até eles despertarem e cumprirem com a missão, como cumpriram. Então esses espíritos que estão aí agora, eles acabam muitas vezes sendo prejudicados por nós, com os nossos maus exemplos dentro de casa. Eles são prejudicados pela influência da mídia, né, que é muito forte, né, com tudo que desvirtua
Hoje em dia, né, os valores estão completamente invertidos. Então, a pressão que essas crianças sofrem é muito grande. A promiscuidade sexual, o acesso muito fácil às drogas, a questão da violência, né, sobretudo a violência que hoje em dia é praticada aos olhos das crianças, né, você vê familiares brigando por causa de política, por futebol, por tudo. Hoje em dia tudo é motivo de briga, e as crianças observam isso tudo, e como elas ainda não despertaram como espíritos, elas ficam confusas, e muitas vezes elas se perdem nesse meio todo, nesse labirinto. Mas elas vão se encontrar, não tenham dúvida disso. Elas podem ter problemas, podem gerar uma série de situações difíceis, mas esses espíritos, eles têm uma missão e eles vão cumprir. Agora, nós seremos responsabilizados, conforme a questão 582 do Livro dos Espíritos, pela missão dos pais. Sim. Ai dos pais que atrapalharem a evolução dos seus filhos. Porque esse é um ponto que eu estava pensando aqui também, porque esses espíritos, eles não são espíritos puros. Eles são espíritos que ainda podem já ter são da segunda ordem, mas eles acabam ainda tendo algumas influências. Sim, pode ter ainda, a gente pode nós podemos atrapalhar. Pode atrapalhar. Mas eles vão cumprir com a missão deles. Sim. Porque quando eles despertarem, eles passam por cima disso tudo. E ainda tem os da terceira ordem, que ressignificaram a ideia no mundo espiritual e estão vindo com uma proposta de esforço maior. Não é? Então, eles não são nem bons espíritos. Na geração nova tem aqueles que estão saindo do corpo, sim, que saíram, está sendo apresentado o que não foi feito e uma nova chance. Então, eles precisam desse exemplo nosso, não é? Eu lembro de um vídeo que certa vez passou, que a mãe, no aniversário da criança, devia ter uns 4 anos, e queria levar para comer, ela gostava muito de uma determinada comida, e levar num restaurante. E quando chegou no restaurante, a mãe deu presentinho para ela, o que ela queria, e o almoço foi também aquilo que ela gostava. Aí, depois de tudo isso, a mãe olhou para a criança e falou assim: meu filho, a mamãe te ama muito. Aí ele respondeu: eu também. Mas isso aí foi mostrado no sentido que o amor da mãe, por si só, não ia alterar muito para ele, porque a resposta dele não foi obrigada, entendeu? 4 para 5 anos. A mamãe te ama muito. Ele: eu também. Quer dizer, eu também me amo. Então, o seu amor, obrigada, mas eu também me amo. Esse vídeo foi mostrado para mim há um tempão. Eu falei: caramba, mas é isso mesmo. Porque não era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Então, o amor do outro, para mim, é gratidão. Mas eu tenho que me amar, porque senão o amor do outro não vai fazer nada na minha vida. É verdade. E Kardec, ele continua aqui, ó: cabendo-lhe fundar a era, ou seja, cabendo a essa nova geração fundar a era do progresso moral. Ela se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Que é o que você falou. Foi o que nós falamos. Mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então a gente vê que essa galera que está chegando, e observa até isso na escola lá do João Guilherme, que você vai observar os coleguinhas, todos eles assim têm mais ou menos o mesmo comportamento, as mesmas características, um mais amoroso, um mais afetuoso, mas todos eles assim já demonstram, e a gente vê lá nas reuniões, essa inteligência, esse sentimento, né, essas ideias mais espiritualistas. Eu nem digo ainda, porque eles ainda não começaram a demonstrar isso, né? Mas se acham, né, interessante aqui, predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, para eles já vêm com essa ideia firme, né? Com essa ideia bem sedimentada, essa ideia inata. Eu estou vindo aqui para pegar o que é errado, e nós vemos até culturalmente hoje, e comportamentalmente também, essas pessoas que são mais
tem uma exposição pública maior, com alguns comportamentos equivocados. Então, a gente verifica uma certa tendência na nossa sociedade, mas esses espíritos eles não vão se deixar levar, penso eu, por essas ideias mais equivocadas. Não vão. Pelas paixões, não pelos vão. vícios, ainda que eles tenham exemplos terríveis do ponto de vista de exposição midiática, eles não vão se deixar levar por isso. Eles vão identificar nesses recursos o que tem sintonia com ele. Porque suponhamos, abrindo o celular e vendo uma mensagem que tem sintonia com ele, aquilo vai... Tem um vídeo que eu vi essa semana já, de um garoto que ele nasceu numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, eu não esqueci o nome agora, e ele já tem um diploma de curso de inglês numa faculdade lá fora. E a proposta dele é fazer robôs. Mas com um detalhe, ele quer fazer robôs que auxiliem no agro. Olha só. Entendeu? Então você vê que já é uma mentezinha que está focada no objetivo. Mas tem um detalhe que chama atenção. Os bebês de hoje em dia podem olhar, saiu da barriga da mãe, já está de olhinho bem aberto e movendo do lado. Na minha época levava quase uma semana para abrir o olho, né? Para saber qual era a cor do olho. Não, agora está diferente. Eu comparo com meu filho, eu era uma ameba. É impressionante. Desde pequeno. O meu filho, o Heitor, com 1 ano, 2 anos, fazia coisas que eu falava assim, será que esse garoto está incorporado? Porque não é normal. Uma vez eu dei uma tampinha de Vic Vaporub para ele brincar, ele estava no berço, ele fechou a tampa, ele rodou. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, como é que pode um negócio desse, Jesus? Eu fico também tentando me relembrar do passado. E outra coisa, uma característica, seu filho deve ser assim, eles não gostam que a gente faça nada pra eles. Não. Eles falam assim, deixa que eu faço. Você quer acelerar o processo pra ir mais rápido? Não, eu sei fazer. Se ele não conseguir depois tentar muito, aí ele pede. Aí ele pede, Mas é mais ou menos assim. Vou colocar a roupa. Não, pode deixar que eu sei, eu coloco e fica um tempão pra colocar. E você com pressa, né? Mas é interessante aqui, Miranda Eduardo, que ele diz que ele já vem com essas ideias pré-concebidas do que é certo e do que é errado. A gente sabe que as influências estão aí, mas isso não tira também, o Eduardo também lembrou disso, da responsabilidade de você direcionar para ele o que é certo e o que é errado. Não, ao contrário, a responsabilidade é maior ainda, porque a gente tem que direcioná-los. Tem que direcionar, na verdade assim, né? A gente tem que direcionar. O que eu queria dizer justamente é isso, que eu falei invertido, mas não tira a nossa na verdade assim, não tira a nossa preocupação da gente demonstrar para eles o que é certo, porque ainda que eles tenham essas ideias, eles podem de alguma maneira ou se confundir ou perder um tempo com algumas coisas erradas. Por isso que o desafio para os pais é educar-se. Como é que você vai direcionar com felicidade e acerto essa criança nessa escolha se você não está educado para também ver a melhor escolha? Porque isso não tira a nossa responsabilidade. Antes, os pais tinham o poder, né? Meu pai, ele fala que meu avô, como a Miranda disse aí da mãe dela, meu avô só olhava, ele não falava. E quando ele falava, a coisa ficava ruim. Então, assim, os pais tinham um poder muito grande sobre os filhos, né? No sentido de que os filhos tinham medo da autoridade do pai e da mãe. Tinham medo de apanhar, sobretudo. Sim. Não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tinha a lei ali dos pais. O Estatuto foi um avanço. Ninguém aqui é a favor de bater em criança. Mas hoje, os pais, eles já chegam e dizem o seguinte, eu não sei mais como lidar com meu filho, com a minha filha. Porque eu aprendi que a última instância era bater. Hoje em dia, se eu bater no meu filho ou na minha filha, eles me enfrentam. O que eu faço? Eu vou matá-los? Porque antes a gente apanhava e ficava quieto, com medo. Chorava e ficava lá quietinho. Eles não, eles enfrentam. Eles dizem assim, bate mais, não tá doendo? E aí? O que tu faz? Porque o pai e a mãe, o último limite do pai e da mãe é o bater, que é errado. Que não deveria nem ser cogitado. Nem ser como meio de... Até porque a violência nunca educou, né? Nunca educou. Mas eu fui educado apanhando e não morri. Sim, a gente entende, era outra época, outra cultura. Mas a gente hoje entende claramente que essa não é a melhor forma de educar nenhum ser humano. Violência não é educação. Mas os pais que ainda insistem
E fala assim, eu não aguento mais. Eu tenho um pai que eu fui no consultório e ele falou pra mim, na época a filha dele com 15 anos, ele falou, Eduardo, eu vou matar minha filha. Eu falei, o que tá acontecendo? Me explica isso daí. Ele falou, olha, ela me enfrenta, é o tempo todo, eu não aguento mais. Eu vi que ele estava estressado pelo enfrentamento com ela questionando, ela queria... Ele não admitia isso, né? Autoridade contestada. Ela querendo ir pra rua, ela querendo namorar, ela querendo viver a vida, porque a geração hoje é outra, não é aquela geração de antigamente, e para eles é tudo muito rápido, e o pai tentando segurar, e ela não permitia, e ela muito inteligente, e aí teve um dia que ele pegou e deu-lhe um tapa nela, e ela foi e partiu pra cima dele. Pegou um cabo de vassoura e foi dar nele. Aí ele falou, o que eu faço agora? Porque chegou num limite pra ele que ele entendia o seguinte, eu sou autoridade. Se eu bati nela, dei um tapa nela, ela tem que recuar. Não, ela foi pegar um cabo de vassoura pra dar no pai. Porque são espíritos que vão pro enfrentamento. E aí esse pai não sabe mais como lidar. Eu falei com ele, meu irmão, esse tipo de espírito que você está lidando, a maneira de educar é outra. Você está tentando impor a força. Ela não vai aceitar a força. Se você quer ajudar a sua filha, você vai ter que sentar com ela, você vai ter que conversar, você vai ter que ouvi-la, coisa que você não faz. Eles querem ser ouvidos. Eu atendi a menina. E ela falou, meu pai não conversa. Tem que ser o que ele quer, eu não admito. Então, eles... Eram dois espíritos, assim, com uma personalidade muito forte, né? O meu filho fala, ele tem 10 anos, ele fala assim, mas isso que você está falando não é justo. Você precisa me respeitar. Eu tenho direitos. Eu falei assim, tu vai ser advogado? Não, porque parece que é eloquência, né? É. Ele conhece todos os direitos dele. Eu falei, se os seus deveres você conhece, aí eu tenho que sentar e tenho que conversar. Então eu tenho que ganhar ele no argumento. Aí no final ele fala, não, eu sei que eu estou errado. Eu falei, então. Eu falo assim, você quer ser meu pai? Não é isso que eu estou dizendo. Eu falo assim, não, você está parecendo que você quer mandar em mim. Você quer mandar na sua mãe? É você quem decide? Você que paga as contas dentro de casa? O que você faz? Eu não estou dizendo que eu quero mandar. Os meus direitos precisam ser respeitados. Mas eu estou desrespeitando o seu direito? Eu não estou desrespeitando o seu direito. O direito que ele quer de fazer o que ele quer, né? Quer. Tipo assim, eu não quero fazer o dever de casa hoje. Aí a mãe fica lá nervosa e tal, aí eu falo assim, Heitor, vamos lá. Ele quer ter o direito de não cumprir o dever. Heitor, me dá uma sugestão. Aí ele fica me olhando, você tem alguma sugestão? Não, eu poderia fazer amanhã o dever de casa. Eu falei, mas o de amanhã vai acumular com o outro. Você vai dar conta? Você vai ter palavra? Você vai fazer? Aí ele fica inseguro, porque assim, eu entendo, assim, até eles são muito questionadores, porque são inteligentes, eles questionam, por exemplo, o nosso modelo educacional, que está ultrapassado. Essa coisa de Enem massacra as crianças. Meu filho já é treinado para fazer Enem desde hoje. Meu filho está na 4ª série e vai para a 5ª. Então, já começa a treinar para Enem. É uma coisa conteudista. Eles vão enfiando matéria. Você estuda ali o dia todo, chega em casa, você está cansado, tem que fazer um monte de dever de casa, eles se estressam. E aí fica aquela... Eu tenho pena da minha esposa, porque eu chego em casa à tarde, ela fica lá tentando convencê-la a fazer o dever de casa e ele relutando, não quero. Aí ele debocha, faz ironia, aí pega e escreve tudo errado. Porque ele está insatisfeito. E aí transforma isso naquela revolta. Aí vira uma guerra. Né? Já cheguei em casa e peguei minha esposa chorando. Falei, o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? E ele com aquela cara, né? Madalena arrependida. Falei, o que tá... Ele não quer fazer o dever, eu não sei mais o que eu faço com esse menino, eu não vou supor que minha esposa também trabalha. Então, coitada. Imagine você com um dia estressante, chega em casa e ainda tem que se deparar com uma situação dessas. A criatura empaca e não quer fazer. Entendeu? E aí começa a enrolar para responder as perguntas, aí fica fazendo ironia, finge que tá dormindo. Quem é que aguenta um negócio desse, cara? Você é cansado. Não dá, não. Não dá, só que a gente tem que entender o lado deles também. Ele também tá cansado. Ele também está exausto daquele conteúdo o tempo todo massacrando ele. E ele chega em casa, ele quer relaxar, ele quer ver um vídeo, ele quer descansar. Então é muito dever de casa, é muito conteúdo na escola. Eles não suportam. E eles se revoltam. E se rebelam. Aí dá no que dá.
Nós Muito não. bem. Eu lembro que eu quando estudava, eu tinha um medo danado, medo de professor, medo de tudo, então obedecia, ficava quietinho. Medo de ficar reprovado. Eu nem dormia quando eu fazia a prova. É verdade. O meu filho, ele vai fazer as provas. Se você vê ele fazendo o dever de casa, tu fala assim, o cara vai tirar 0. Ele não sabe nada no dever de casa. Ele não sabe nem quanto é 1 mais 1. Porque ele tá com má vontade. Eu falo pra minha esposa, espera a prova. Chega na hora da... A gente chamou um explicador em casa. A explicadora foi lá, dar aula de matemática pra ele. Aí ele enrolando a explicadora. E a explicadora falou, mas Heitor, você já fez esse dever, tá aqui. Mas eu não lembro de nada. Fazer. Eu não queria fazer. Aí ele para o explicador, mas eu não lembro de nada. Eu não sei, eu não vi isso. Ela falou, mas tá aqui. Mas eu não vi isso. Ele não queria fazer. E aí depois fez um charme, disse que estava com crise nervosa. Fez um caos. Aí a minha esposa, eu já sei que essa prova vai ser um desastre. Quanto tirou? 10. Ele já sabia a matéria toda. Já sabia tudo. Ele já Então, sabia. ele não se conforma de... E ele estava cansado de ter que repetir aquilo de novo. Então, assim... É esse cuidado que a gente tem que ter, né? É esse cuidado que a gente tem que ter de realmente não cansar, saber observar, efetivamente participar dessa educação, né? Mas saber... É desafiador. Realmente, porque a gente tem uma ideia também de que aquilo que é... o que a gente pensava que era certo? Que ele fizesse ali o exercício, né? Sim. Que ele fizesse aquilo ali. Às vezes minha esposa está ensinando lá uma questão matemática para ele. Só que ele tem facilidade com matemática. Então ele faz uma conta meio que de cabeça. E ele já bota... E não observa... Ele não segue a expressão ali. A expressão item por item para chegar naquele resultado. Aí ele fala, mas eu já sei o resultado. Aí minha esposa, mas tem que fazer assim, mas eu já sei, não sei. Fica aquela confusão. Fala assim, deixa essa criatura, deixa ele em paz. Ele não já acertou, ele não sabe. Mas ele tem que fazer, porque senão a professora... Deixa ele se entender com a professora. Ele vai se entender com ela. Se ela der uma nota ruim para ele, ele vai ter que aprender com isso. Ele vai ter que se enquadrar. É claro. Então assim, às vezes também eu converso muito com a minha esposa e os pais que estão nos ouvindo agora, precisam entender que não adianta esse confronto. É porque esse é um outro detalhe também, Eduardo. Será que nós estamos preparados? Também a gente tem... porque senão também vão falar, então Jesus errou, tá mandando uma galera que a gente tem que se preparar, temos que rever os nossos conceitos. Será que a gente está adequado? Então tem algumas... E preparado, é óbvio que sim. Talvez a gente não esteja preso às ideias, né, cristalizado, aquele passado. A gente também tem que saber se adaptar e se aperfeiçoar à chegada dessa nova geração. Principalmente em várias questões, alimentação, já está com a alimentação mais diferenciada, essa questão também da educação, da parte intelectual, porque eles, como você colocou aí o exemplo do Heitor, eles já têm um conhecimento sobre uma determinada matéria e a gente está querendo ali, digamos assim, né? A gente está querendo impor a ele uma outra perspectiva de aprendizado. Então, são detalhes que a gente tem que observar, e eu lembro também até uma observação uma vez por um orientador espiritual, num trabalho de evangelização, que ele disse que assim, você não se coloque numa posição de superioridade em relação às crianças, porque tem muito espírito que está chegando aqui para a evangelização que são mais evoluídos do que vocês. Falou isso para os evangelizadores. Não se coloquem em posição de superioridade, sim, porque tem espíritos que estão chegando aqui que são superiores aos evangelizadores. Então, assim, você tem que observar isso. É óbvio que a gente tem uma ideia clara sobre o que a gente quer dos nossos filhos, principalmente dessas crianças, mas a gente tem que ter cuidado se essa ideia, ao invés de ajudar, não esteja atrapalhando ali a missão deles, né? O propósito que eles estão aqui. E você tem alguma ideia do que houve com Maria de Fátima Miranda? Ela foi abduzida? Eu só tô vendo a cadeira Miranda, ali. Abandonou o programa. Transfigurou, né? Deve ter saído em missão, né? Deve ser. Jogou, sumiu aqui na fumaça do... No próximo programa ela irá revelar, né, a vocês um fenômeno de desmaterialização. Maria de Fátima Miranda ela se desmaterializou na cadeira. Ela e a mochila, né? Será que ela foi embora? Sumiu. Mas no próximo programa ela vai revelar onde ela esteve. Amigos ouvintes, nós estamos aqui chegando ao final do programa de hoje sem Maria de Fátima Miranda. Sem Maria de Fátima, mal educada. Nem para dar tchau ela voltou. Mas enfim, né?
Peraí, acho que ela tá chegando. Rapaz, dá chegou tchau, aqui. pelo menos. Dá tchau aqui, Acaba Miranda. de se materializar. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos no período de festas, final de ano, e há uma espécie de loucura coletiva todo ano quando chegamos a essa parte do nosso tempo, uma loucura coletiva, uma ansiedade generalizada, porque antes era politicamente correto ir para festas, praia, baladas, etc. Isto tudo para depois se descobrir que o tempo é o mesmo, os problemas, as relações, as coisas são exatamente, absolutamente as mesmas. O que ainda é de nossa disposição para este momento, inclusive nos momentos desafiadores que vivemos, tempos de pandemia, tempos de grandes lutas no campo social. Enfim, nós temos questões para resolver e é por isso que nós devemos lembrar, por exemplo, e nos fixarmos para meditarmos muito gravemente a esse respeito sobre o capítulo 3 do Eclesiastes. Disse ele, eu vou pular algumas linhas, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. E assim vai o Eclesiastes, citando os vários tempos, as várias nuances, os vários objetivos pela natureza do que nos acontece ao longo da nossa vida pessoal, individual e coletiva. Então, neste momento, é bom nós buscarmos uma reflexão a respeito de qual a nuance, qual o ritmo, qual o objetivo do tempo que nós estamos vivendo, da lição, do objetivo, da natureza do que está nos acontecendo. Que tipo de tempo é esse que nós estamos vivendo, que podemos classificar de que maneira? Na verdade, há umas pessoas que preferem, nessa época de férias e de festas, algumas pessoas ficam em casa. E aí nós podemos aproveitar o tempo para ficar conosco mesmo. E, quem sabe, assistir à festa de praia, de fogos, com uma certa leveza, mas vendo na televisão. Quantas pessoas hoje, agora, neste momento, vivem uma alegria, entre aspas, de superfície, uma alegria de consenso, quer dizer,
todo mundo combina que nesse dia e nessa hora todo mundo tem que ser feliz. Na verdade, todo mundo acaba se esforçando para dar a impressão de que está feliz. Consequentemente, há dois movimentos no nosso campo emocional. Psicologicamente, há um grupo animadíssimo, pessoas que, como nós, preferem ficar em casa, ir para um spa. E, na verdade, outras vezes há uma euforia, muitas vezes forçada, porque tenho que estar feliz, é o que fica na mente, na cabeça das pessoas, e também assim, não tenho que ficar triste. Afinal, se alguma coisa me aborrece, isto não se modifica só por causa do clima de Réveillon, antes, durante e depois dessa data. Também nada justifica exageros, comida, bebida e tudo mais. É bom lembrar sempre o aspecto comercial dessas datas, que fazem de nós massa de manobra para nos sentirmos como os outros acham que nós devemos nos sentir. Não importa o que estamos vestindo, há superstições para cores nas comidas e nas bebidas e nas palavras e nas expressões do tipo encantatório, e cores também, dizíamos nós, para as roupas que usamos. Cada cor vai passar, transmitir uma mensagem, não exatamente para as outras pessoas, mas também para elas, mas para o cosmo. Então, é melhor nós fazermos, como sempre nos indicou Sócrates, um exercício de autoconhecimento. Você se deixa influenciar pelo clima geral, essa indústria da alegria? É certo que há um clima de balanço geral da vida, de emoções, de projetos, mas há também uma certa misteriosa relação nossa com o tempo que aflora nesse momento. As decisões, os momentos e acontecimentos do ano que termina, na verdade, vamos passar tudo em revista, pelo menos espera-se isso. E como espíritas nós somos, mesmo seguindo outra religião, não importa, o que tem feito você, eu que tenho feito e fizemos nós de bem para o outro, para nós mesmos, para a humanidade, para o planeta, para a natureza, enfim. Como nós temos vivido esses dias, esses tempos, neste ano que está quase acabando de passar. Nós temos os tempos, vários tempos, né? Um tempo que vive dentro de nós, vibrando em nós, que é o tempo de Santo Agostinho, o filósofo da interioridade, que é o tempo, na verdade, psicológico, porque nós achamos que nas coisas boas o tempo voa. Nas coisas desagradáveis e até dolorosas, o tempo não anda, não é isso? Então, esse é o tempo psicológico de que nos fala Santo Agostinho, mas é o tempo cronológico. Esse que bate indiferentemente para todos nós no relógio. Há o tempo da memória emocional para reviver algumas coisas, que é o tempo psicológico. E há ainda a durée, que é um conceito do grande filósofo Henri Bergson, e ele nos fala da durée, palavra francesa, quer dizer duração. O que quis ele dizer com isso? Duração é a sucessão de mudanças que acontecem nos nossos estados de consciência. Mais triste, mais alegre, deprimido, pensativo, contemplativo, enfim. E esses vários momentos, essas várias mudanças qualitativas que vão se sucedendo, elas se integram e até mesmo se fundem, mas não há possibilidade de esses momentos ou esses estados de consciência serem medidos no sentido que nós usamos mesmo no nosso cotidiano. Porque apesar de se integrarem,
esses estados de consciência não têm contornos precisos. Às vezes nós temos a impressão, e estamos mesmo vivendo, duas sensações diferentes, ainda que estejam próximas uma da outra, mas nós não temos muito bem a medida de qual é a prevalecente, qual é a que fica um pouquinho menos destacada no nosso viver. E é esse fluxo de ritmos, de movimentos de consciência, que nós devemos aprender e acompanhar o tempo todo em que nós vivemos, e não apenas neste último dia do ano, ou nos últimos dias do ano, ou em outras fases, em outras etapas da nossa vida. Essa vivência do tempo, e nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, estudando o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a propósito das nossas reflexões a respeito do tempo, nós vamos destacar alguns perfis que Kardec, nosso querido codificador, colocou na segunda parte desta obra. Nós já iniciamos o estudo dessa obra, já vimos os espíritos felizes, agora estamos estudando os espíritos em condição mediana, mas vamos estudar todos os outros. Então nós temos, por exemplo, a percepção do tempo como perenidade, como uma coisa eterna que não vai mudar. É a ideia de castigos eternos, e nós encontramos isso no duplo suicídio, lá no capítulo próprio para os suicidas, em que o casal ficou entre o amor e o dever. Mas há a memória emocional e o tempo psicológico, de que nós falamos ainda há pouco. Quando o espírito revive o momento do suicídio, como, por exemplo, François Simon Louvet, como Luís e a pespontadeira de botinas. Há uma referência explícita ao tempo de aproveitamento na Terra, com estudo, etc. Maurice Gontran, Joseph Bré, Hélène Michel são espíritos que ilustram esse tipo de relação com o tempo. Há ainda a noção do tempo entre a morte, a desencarnação e a comunicação do espírito à mesa mediúnica, com Ferdinand Bertrand, etc., e outros tantos. Há ainda o remorso, o arrependimento pelo tempo perdido, o que é evidentemente uma manifestação de egoísmo, de orgulho, e há ainda uma espécie de tortura, o que nos acontece quando o tempo que nós estamos vivendo nos parece um vazio sem fim. É o caso do espírito Clare. Há ainda o desgosto de não aproveitar bem o tempo da encarnação e as consequências disso no plano espiritual, e nós temos em Joseph Bré uma ilustração dessa postura. Temos ainda a duração do suplício, do castigo, que se quisermos usar essa palavra, que não faz parte da nossa teologia espírita, mas o tempo que equivale ao tempo de vida e que é abreviado, ou seja, o que a pessoa sofre, e esse tempo que ela sofre no plano espiritual equivale ao tempo de vida e que foi abreviada pelo suicídio, por exemplo, o pai e o conscrito. E há muitos outros espíritos que nos dão ensejo de exemplificarmos a nossa relação, essa relação misteriosa, mas tão profunda com o tempo. E, na verdade, nós também temos hoje alguns momentos de reflexão sobre o que nós fazemos no tempo do 31 de dezembro. Na verdade, neste tempo de agora em que nós estamos conversando, nós estamos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nós estamos aqui estudando O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o programa É Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mas então, qual é a relação que continua de um tempo passado remoto e as grandes festas de final de ano,
como nós estamos agora às portas de umas. Qual a relação entre aquelas reuniões alegres de pequeno grupo de pessoas em torno de uma fogueira em passado remoto e as grandes festas de final de ano atualmente, principalmente no dia 31 de dezembro, não só no Brasil, mas no mundo? Essas festas que enlouquecem a população com uma espécie de desespero de ir para a festa da praia, especialmente com a queima de fogos na orla marítima de nosso Rio de Janeiro, famosa no mundo inteiro, mas em muitos lugares no mundo. Psicanaliticamente, nós podemos dizer que há aí a presença do fogo, ou dos fogos de artifício, na linguagem de nossa época, como um elemento arquetípico. Mas de onde mesmo é que vem isso? A sociologia e a antropologia nos falam de festas em torno da fogueira. O sentido original era o da comemoração, derivada dos rituais pagãos que se seguiam ao solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano no hemisfério norte. E isso é incorporado tanto pela Igreja Católica como pelos estados laicos. Bem, essas festas tinham sentido em comunidades bastante pequenas, que se reuniam em torno de fogueiras para celebrar a colheita e também para pedir fartura no ano seguinte. Estão aí, portanto, os elementos da expectativa de coisa boa para o ano que se inicia. E nós queremos também fazer uma colheita boa de sucessos, de realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos e assim sucessivamente. O fogo é um elemento interessante. O fogo entre os hindus era um mediador entre os homens e os deuses. Krishna diz que o fogo é Brahma, ou seja, tudo então é Deus. E no Avesta e nos Vedas, o fogo é mensageiro de Deus, como nos lembra Jung em sua obra Símbolos da Transformação. Ora, para Jung, no Ocidente, o acender do fogo faz parte do mistério ritual, que assegura seu caráter simbólico, isto é, ambíguo. Tem mais de um sentido, pelo menos dois. As regras dos atos rituais devem ser obedecidas rigorosamente para que exerçam o efeito mágico almejado. O ritual geralmente tem significado protetor. Aliás, nós queremos a proteção para o ano seguinte, não é? E também a realização ou o emprego incorreto tem o perigo de evocar justamente aquilo que nós estamos querendo evitar e para o qual nós queremos proteção. A fala, assim como a produção de fogo, significavam outrora triunfos sobre a inconsciência animal e desde então constituem os mais poderosos meios mágicos para sobrepujar os poderes demoníacos do inconsciente, sempre à espreita, assim considerado. Mas hoje, no entanto, os vínculos são mantidos por meio de tecnologia de comunicação de massa. E assim vende-se a ideia de festa para dar lucro às empresas que aumentam as suas vendas. Mas do ponto de vista psicanalítico, permanece o desejo de estar com a comunidade, jogar-se no meio dela, ainda que ela hoje possa oferecer os conhecidos perigos. Esses que nós conhecemos: violência, drogas euforizantes, sexo gratuito, descontrolado, fazendo eco àquelas coisas que aconteciam na Roma antiga, que comparecem em nossos dias com esses costumes desvairados. Há até quem force uma euforia fabricada, como máscara, um disfarce para grandes tristezas da atualidade, como essas: violência, fome, miséria, falta de dinheiro, desemprego, enfermidades graves, dentre outros, pandemias, doenças, crises e assim sucessivamente. Então a festa funciona como uma espécie de catarse, que, como você sabe, é a liberação de um conteúdo ou de uma lembrança
fortemente emocional ou traumatizante, ou então ambos, até então reprimida. Então, nessa hora, libera. No caso das festas de fim de ano, rompem-se as barreiras e as amarras sociais, partindo-se do fato de que todos são iguais, principalmente se for levado em consideração o fato de que todos estão, geralmente, juntos na praia. E isto não deixa de ser uma espécie de utopia. Na verdade, uma outra faceta é o desejo de viver o momento como se fosse eterno, perfeito, sem preocupações. É sempre bom analisar o porquê, o motivo de cada um de nós fazer tal ou qual escolha no Réveillon. E nesse clima de loucura coletiva, de uma espécie de desespero geral para viver momentos especiais, cabe um exercício de natureza existencial, emocional, no sentido de identificar os movimentos de nossa alma para desejar tão ardentemente ir a essa festa ou a esse tipo de festa. Afinal, ter de encontrar a melhor e maior festa do mundo pode ser o objetivo da sua vida, a ponto de a comemoração ser um vício ou quase um vício? Cuidado, então. A moderação é sempre o caminho em médio virtus, ou seja, a virtude está no meio. Como diziam os antigos, quer dizer, não deve haver nem excesso, nem exagero, nem para mais, nem para menos. Então, nós temos a questão do Réveillon, e o Réveillon é exatamente esse momento que nos faz provar a nós mesmos se nós somos influenciáveis. Nesses dias de festa, se alguém fica muito impressionado ou querendo saber e pressionando você, o que você vai fazer no Réveillon? Você vai para a festa, você vai ficar em casa, você vai para o spa, enfim, todas essas perguntas que acabam se fixando neste nosso momento. Na verdade, nós precisamos aqui, do ponto de vista da educação também, qual é o seu grau de independência, de liberdade e de autoconhecimento em dias como esses. Essa postura é um dos mais importantes objetivos do processo da educação, que é a autonomia, o grau de independência do indivíduo, que passa a orientar todos os seus atos, escolhas e projetos de todo tipo, com base em seus valores e também nas regras, regulamentos e leis que o próprio indivíduo tenha estruturado pessoalmente como seus próprios limites, visando tornar-se uma pessoa melhor, mais equilibrada. É o que nós chamamos em filosofia e em psicologia indivíduo autônomo. Ele não precisa de sanções externas. Ele próprio impõe espontaneamente suas sanções internas, seus limites. A questão, então, é até que ponto o indivíduo vai ao Réveillon porque gosta, ou porque os outros vão, ou porque se sente na obrigação de fazer alguma coisa. E aí tem que fazer alguma coisa para depois responder aquela clássica pergunta: como, onde e com quem passou o Réveillon? Qual a resposta do indivíduo autônomo? Passeio comigo mesmo. É assim, aliás, que nós passamos todos, mas todos mesmo os momentos de nossa vida. E raramente temos consciência disso. É bom nós lembrarmos disso nestes dias. Assumir a própria opção e verbalizá-la revela que a pessoa tem assertividade. Outro objetivo da educação, que é a capacidade que tem a pessoa de ser afirmativa, de afirmar o que pensa, mas sem, naturalmente, ser agressiva. E esta, então, é uma excelente oportunidade nestes dias para uma reflexão sobre o tempo, sobre a forma como nós nos relacionamos com o tempo. No dia 1º de janeiro, afinal, os problemas vão sumir? Os sonhos vão perder a validade? Os assuntos que ainda estamos desenvolvendo, coisas que estão sendo construídas, serão interrompidas para sempre? Claro que não. Todos nós sabemos disso. E por quê?
Porque nossas existências, nossas vidas, desenrolam-se em ciclos e o universo não se rege pelos relógios humanos, mas em ciclos, em etapas preparatórias umas para as outras, que forjam a nossa autorrealização como espíritos e, consequentemente, como pessoas, como criaturas encarnadas. Portanto, neste 31 de dezembro, se quiser, e quiser mesmo, fique em casa, ou então vá a uma festa. O importante é a consciência. E aí você analise que tempo é esse que você está vivendo. De chegar, de partir, de plantar, de colher ou de recolher. Lindo final de ano para você, meu querido, minha querida ouvinte internauta. Lindo final de ano para você. Feliz ano novo. Que Deus nos abençoe a todos em nossos projetos no bem, em nossos esforços sinceros para nos melhorarmos. Eu sou Nádia do Couto Vale, abraçando neste instante o seu coração e lhe desejando um feliz ano novo no tempo novo, aqui no Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.